Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar o segundo módulo do curso Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Ministério Público, uma iniciativa da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, o SEDEMP, a Escola Nacional do Ministério Público e também com a parceria das Escolas Superiores do Ministério Público de Goiás, Espírito Santo e Tocantins, além da Associação Paranaense do Ministério Público. São 10 encontros. Hoje vamos receber o professor André de Carvalho Ramos, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, procurador da República, a quem nós saudamos nessa tarde, que vai falar sobre o tema Promover Direitos Humanos no Brasil por intermédio do exterior, o uso individual e coletivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O professor tem um longo currículo, né? Como eu disse, professor da Universidade de São Paulo, professor titular do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito, é livre docente e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, foi Visiting Fellow na Universidade de Cambridge, é Procurador Regional da República, coordenador nacional do Grupo de Trabalho Migração e Refúgio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, foi o primeiro secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, foi também o primeiro coordenador nacional do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, também foi Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, de 2012 a 2016, foi Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Estado de São Paulo de 2000 a 2002, é autor de diversas obras de direito internacional público, internacional privado e direitos humanos. Eu passo então, agradecendo a presença do professor André, passo então a palavra ao Rafael para que ele possa dar as boas-vindas em nome do CAOP de Direitos Humanos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cambi. Boa tarde a todas e todos. Com grande felicidade que damos início ao nosso segundo encontro do nosso curso sobre o Sistema Interamericano e o Ministério Público Brasileiro, sobre as interlocuções e as possibilidades de atuação a partir desse novo ferramental à nossa disposição para incrementar as nossas atividades. Antes de passar a palavra ao nosso queridíssimo professor André de Carvalho Ramos, inspiração de todas e todas nós que vemos e acreditamos no Sistema Internacional de Direitos Humanos, no Direito Internacional dos Direitos Humanos como uma possibilidade para melhorar o nosso desempenho funcional, para melhorar a nossa capacidade de proteger as vítimas, as pessoas em situação de vulnerabilidade, e assim promover democracia e direitos humanos. Eu gostaria de dizer apenas de que o nosso curso ele foi pensado numa sequência lógica, começando por reflexões teóricas, por apresentações e exposições que tragam reflexões a respeito do que é o sistema interamericano, quais são os seus fundamentos, quais são as suas razões de existir, por que ele tem a configuração que se apresenta atualmente, e quais são as grandes discussões teóricas que podem interferir no uso dele no nosso dia a dia, para depois, num segundo momento, apresentar as instituições que compõem o sistema interamericano, as suas formas de expressão, como que elas se manifestam, e, no último momento, aí sim, iremos discutir os temas jurisprudenciais ou quase judiciais, as manifestações propriamente ditas por assunto, buscando nelas aí encontrar subsídios, pistas, material que nos inspire na nossa atividade funcional e que interfira de alguma maneira no nosso agir ministerial. Então, a gente tem mais ou menos essas três etapas que a gente vai desenvolver, e hoje, com o professor André, melhor do que nunca, nós teremos a oportunidade de refletir
e de sermos alertados para não cairmos no conto do vigário, no truque de ilusionista, né, que nos leva, por vezes, a descumprir o direito internacional dos direitos humanos pela via da interpretação meramente nacional. Então, acho que essas são as palavras iniciais aí, e agradeço aqui, agora, né, em público, uma vez mais, ao professor André de Carvalho pela pronta acolhida ao nosso convite e por vir aqui, né, gentilmente compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento conosco. Obrigado e boa aula a todos nós. Bom, obrigado ao Rafael. Também gostaria aqui de agradecer ao Dr. Eduardo Cambi. As palavras do Rafael são palavras que são muito generosas. Gostaria de também cumprimentar os presentes, a todas e todos, e dizer sempre, né, que estou à disposição aqui da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Tenho aqui grandes amigas, grandes amigos. Gostaria de saudar uma saudação especial também ao Timothy, e dizer que, apesar dessa distância, apesar da pandemia, é muito importante esse tipo de iniciativa, que nós discutamos sempre, e com isso façamos, claro, o nosso papel de sensibilização, de também reflexão crítica, para que nós possamos avançar. Eu sempre digo, né, estudo essa disciplina, vamos chamar assim, os direitos humanos no marco da interpretação internacionalista faz algum tempo, né? E sempre entendo que é importante que a reflexão crítica seja realizada por todas e todos agentes públicos envolvidos no sistema de justiça, e que nos auxilia, inclusive, na interpretação e na aplicação dos direitos humanos, promovendo-os de forma, claro, a buscar a transformação, a emancipação em um ambiente de tolerância e um ambiente de respeito mútuo. Eu trouxe aqui uma apresentação, eu não sou muito, né, quem me conhece sabe que não sou muito, né, fã de apresentações, né, mas aqui eu trouxe uma apresentação, vou tentar, né, vencer aqui a tecnologia e buscar a apresentação. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para vocês, só com apenas umas guidelines, né, que eu havia pensado para debater nesse nosso espaço. Gostaria também de cumprimentar os meus alunos, né, que o Dr. Rafael foi muito gentil, permitiu que os meus alunos de pós-graduação da FADISP aqui também assistissem esse meu diálogo com vocês. Então, vamos lá, vamos... Conseguem ver, gente? Agora sim, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ver vocês também. Já conseguiu, acho que ver vocês. Tudo bem? Conseguem ver Vamos ver aqui. Pronto. E vocês estão me vendo também? Sim, perfeitamente. Tá bom. Então, vou dividir nosso diálogo aqui em alguns tópicos, em 5 grandes tópicos. Na verdade, o tema que eu gostaria de abordar dentro desse enquadramento feito pelo Dr. Rafael, ou seja, que o curso, obviamente, sai do geral para o específico. Então, aqui a minha fala diz respeito justamente à caracterização dessa internacionalização dos direitos humanos, e de que modo essa internacionalização dos direitos humanos contribui. De que modo é possível, então, buscar um direito internacional aplicado, um direito internacional que seja utilizado, né, no nosso cotidiano e que gere, claro, transformação. E quais são os riscos? Por que eu digo isso? Porque também não contribui, do meu ponto de vista, primeiro, uma visão edulcorada, uma visão superficial. Eu sempre digo, né, defesa de direitos humanos não pode ser uma coleção de platitudes e truísmos, né? E não é possível, por exemplo, também engendrar uma teoria que a realidade não aceita,
né, que há obstáculos. Não que nós não devamos nos resignar e combater eventuais incompreensões, mas devemos entender também como é o funcionamento real das instituições, especialmente da esfera internacional, e a sua relação com o plano doméstico, e tentar entender as angústias e as perspectivas. Então, por isso, inicialmente, vamos tentar aqui delimitar, num esforço de uniformização, dentro dessa caracterização mais geral, o que são esses direitos humanos nesse nosso século XXI. Claro que nós estamos aqui assistindo uma evolução, um desenvolvimento que exige, muitas vezes, um olhar retrospectivo, mas não é bem o tema do meu diálogo. Os direitos humanos desenvolvem-se a partir de determinados marcos, orbitando em torno da essencialidade, orbitando em torno daquilo que é indispensável para uma vida digna. E mesmo que nós tenhamos uma certa inflação de termos, direitos humanos, direitos fundamentais e outros, esses termos, eles têm em comum justamente a existência dessa sua característica básica, que é a essencialidade para a vida de todo ser humano, pautada na liberdade, na igualdade, ou seja, na dignidade. Correlato a essa essencialidade está, claro, a própria universalidade, né? Ou seja, basta a condição humana, como afirma o Carlos Ninho. Os direitos humanos, e por isso a sua consequência, a afirmação do universalismo, eles não são seccionados, por exemplo, pela nacionalidade. Não são direitos locais. Nas minhas aulas, eu sempre digo que algum dia eu mando fazer uma placa, né? Mas existe ao menos uma placa simbólica, que deve ser afixada na porta, né? Ou no caso aqui, né, da sala virtual, que seria o seguinte: aqui nós defendemos o universalismo. Então, direitos humanos, eles têm uma vocação universal. Eles ultrapassam as fronteiras políticas do Estado e, por isso, têm esse efeito de transformação. Claro que não foi um processo, e não é um processo que, primeiro, seja homogêneo, e, segundo, seja despido de críticas. Em primeiro lugar, porque as sociedades são heterogêneas e têm, muitas vezes, opções que estão em fricção, exigindo, então, um grande esforço de argumentação, de convencimento, com argumentos racionais, coerentes e consistentes. E, por isso, se nós olharmos a internacionalização de diversos temas da vida social, nós vamos perceber que os direitos humanos, eles logram essa internacionalização com uma explicação distinta da internacionalização dos demais sub-ramos do direito internacional. Em geral, a internacionalização de um tema da vida social está associada ao chamado efeito transfronteiriço, está associado a uma certa insuficiência da jurisdição nacional, ou seja, os estados aceitam a internacionalização de um determinado tema porque reconhecem a insuficiência da sua própria atuação. Por exemplo, comércio internacional, tantos outros, cooperação jurídica internacional. No caso dos direitos humanos, aliás, mesmo o meio ambiente, a sua ainda insuficiente internacionalização explica-se por efeito transfronteiriço que, claro, né, os danos causados ao meio ambiente não obedecem fronteiras. No caso dos direitos humanos, a explicação ela é outra. Em geral, não está associado ao efeito transfronteiriço de violações domésticas. Pode, eventualmente, estar. Pode, eventualmente, violações maciças, sistemáticas de direitos humanos gerarem movimentações transfronteiriças, gerarem, muitas vezes, regimes autoritários, ditatoriais, agressivos, mas
isso não é uma regra, né? Há regimes ditatoriais que não incomodaram seus vizinhos, né? Então, por isso, a explicação da internacionalização é um pouco distinta. Até porque a origem histórica da proteção de direitos humanos é local. São as revoluções, por exemplo, liberais. Então, há uma grande carga nacional na afirmação dos direitos humanos. E, por isso, uma literatura mais tradicional, não estou dizendo que a minha, né, é avançada, eu também me situo um pouco, eu me situo numa espécie de transição entre uma literatura mais tradicional e uma literatura mais contemporânea. Uma literatura mais tradicional verá a Segunda Guerra Mundial, verá a reação à barbárie nazista, a criação da Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como os grandes marcos da internacionalização desses direitos. Ou seja, mostrou-se aquilo que, nas palavras do Celso Laffer, é a ruptura. A ruptura, ou seja, a armadilha nacionalista, agora nas palavras do professor Fábio Conder Comparato. A armadilha nacionalista vai gerar uma produção internacional sobre a temática, a começar pela Carta da ONU, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois é rastilho, né, de pólvora, vai se espalhando, e hoje o direito internacional dos direitos humanos, eu consigo provar empiricamente, ele é um dos subramos mais profícuos do direito internacional como um todo. E por que eu falo uma literatura mais tradicional? Porque uma literatura mais contemporânea, ela vai um pouco realçar outros marcos para essa internacionalização. Ela vai mover a régua temporal para décadas seguintes, realçando os processos internacionais de direitos humanos. Por quê? Porque é aquilo que o doutor Rafael mencionou, a elaboração de textos normativos internacionais sobre os direitos humanos, mantendo a interpretação nacional desses mesmos direitos, contribuiria muito pouco para o avanço da proteção. Por quê? Porque nós teríamos, claro, a possibilidade de interpretações localistas rompendo, né, qualquer tipo de avanço que, eventualmente, o texto normativo internacional tivesse contribuído. Aquilo que era inviolável pela transformação graças à interpretação, estamos num momento no Brasil que, né, não é necessário gastar muitos minutos explicando esse poder da interpretação. Não é necessário, né, falarmos de Zagrebelski aqui, direito dútil, né, não é necessário para que nós entendamos essa centralidade da interpretação. E com isso, nós podemos ver que os processos internacionais de direitos humanos, nos quais a interpretação internacionalista é extraída, tem uma juventude, tem então uma proximidade maior com a nossa era do que a Carta da ONU, a Declaração Universal. Então, essa literatura mais contemporânea vai deslocar a régua da internacionalização para o final dos anos 60, anos 70. Eu não chego a ter essa visão, entendo que não podemos, né, jogar ao mar, né? Há, sim, uma importância da Carta da ONU, da Declaração Universal, da Convenção pela Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Mas o professor, o TPI, só em 98. Pois bem, mas se não houvesse a Convenção pela Prevenção e Repressão ao Genocídio, puxa, ia ser mais difícil. Então, há uma colaboração também desses textos normativos, tendo que há uma união entre o texto normativo, claro, e os processos internacionais de direitos humanos. Até mesmo a existência de textos normativos interpretados localmente, gerando, né? Rafael, eu estava, assim, acho que muito, né, ou bem-humorado, ou estava em outra, né, situação de humor, quando eu conheço a expressão, né, truque de ilusionista, ou quando eu falei, né, Convenção Americana de Direitos Humanos Brasileira, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos Locais, isso faz uns 15 anos, né? Então, óbvio que também essa situação motiva o fortalecimento dos processos internacionais de direitos humanos. Motiva. Né? Claro que nós vamos ver agora também, né, alguns chamam isso de teoria do pêndulo, né, que os processos internacionais começam a ganhar velocidade, começam a ganhar torque, começam a exibir uma musculatura, e aí nós temos já reações contrárias. Tem o famoso texto do Lord Hoffman,
no Reino Unido, que ele vai defender que nós temos que voltar ao passado, que os bons tempos do universalismo eram os bons tempos de textos normativos e cada Estado interpreta sozinho, né? Que é o puro localismo. Ele vai defender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos dá exortações. E cada Estado, né, interpreta da maneira que bem entender, né? Que é muito da visão de parte, né, da doutrina britânica, que deseja, por exemplo, a denúncia da Convenção Europeia de Direitos Humanos, entendendo que o British Way of Life tem que ser defendido, né, que democracia cuidam eles, e não, né, Estrasburgo, etc., um pouco dentro aí dessa dinâmica do Brexit, da saída do Reino Unido, da crise do multilateralismo, isso tudo também nunca é desconectado, né? Então, e por que eu coloco reconstrução? Porque com a ruptura, o professor Salsulaffer é muito feliz, vem a reconstrução. Não podemos deixar que a afirmação local dos direitos humanos leve à sua destruição. Era necessário que, na falha do Estado Nacional, nós tivéssemos alternativas. Então, por isso, essa reconstrução. Por isso, a mensagem poderosa do iluminismo, todos nascem livres e iguais, é resgatada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é implementada pelos processos internacionais. Então, esse primeiro tópico. E por que eu coloco aqui nesse final de primeiro tópico, eu coloco, estamos na era dos direitos, todos se lembram do famoso livro, né? Na verdade é uma coletânea, né, de artigos do Norberto Bobbio, um clássico, e eu uso, em geral, era dos direitos para chamar a atenção da audiência que, na verdade, nós estamos na era das tensões, dos conflitos de direitos. Ou seja, temos que reconhecer aquilo que o Harcher fala de uma inflação da droit de l'homme, uma inflação dos direitos humanos. Na verdade, isso só, para mim, é uma constatação do empoderamento, é uma constatação da voz dos vulneráveis, que têm demandas e que muitas vezes eram invisibilizadas. Eu não vejo não vejo isso como um ponto negativo. Entendo até um pouco de sarcasmo, né? Mas eu entendo que isso é ideológico. Muitas vezes você percebe na doutrina algumas construções que negam evolução. Por quê? Os bons tempos eram os direitos civis e políticos. Agora, né, tem direitos sociais, ambientais. Na verdade, isso mostra um pouco essa voz, mostrando a contextualidade dos direitos humanos. E isso, por outro lado, gera também colisões. E essas colisões vão exigir demais do intérprete. Vão exigir do intérprete ponderação, sopesamento, vão exigir que haja, né, uma argumentação que justifique a compressão e, claro, a prevalência. Então, por isso, essa interrogação. Por que eu chamo a atenção? Porque temos que combater também as saídas fáceis. Professor, mas e o princípio da norma mais favorável ao indivíduo, etc. Vamos ter dificuldade, eu vou chegar nisso, eu vou chegar no princípio pro persona. Mas, do meu ponto de vista, adotar saídas fáceis gera alguns problemas sempre. No caso de saídas fáceis que busca, né, vamos chamar assim, driblar essa zona de tensão, o grande problema invisibiliza um dos direitos em conflito. Isso, para mim, é um veneno. Porque hoje por exemplo, o direito à informação. Amanhã é a privacidade. Depois de amanhã, então, aí vai, né? Então, nunca nós vamos saber qual direito vai ser invisibilizado. E, com isso, o intérprete, de maneira bem cômoda, se demite da função de expor o seu raciocínio, ou seja, nós abraçamos e saímos juntinhos com o decisionismo, com o arbítrio. Então, não creio que essa é a melhor solução para construir uma sociedade inclusiva, a partir de arbítrio. Tá? Eu tenho um grande amigo que é professor na Espanha, falava isso, né? Falava, quando eu explicava o que eu fazia, né? Isso faz 17 anos, né? Quando
quando eu morei na Espanha. Morei na Espanha em 2004. E aí ele falava assim, André, eu entrava com as ações civis públicas, né? Um jovem procurador da República, ação civil pública do diploma de jornalismo, isso e aquilo. Ele falava, André, tem que ter uma fundamentação muito sólida para evitar, claro, né? Esses golpes de sentença. Da mesma maneira que há golpes de sentença de implementação, podem existir golpes de sentença para destruição. Né? Então, isso é, na verdade, então, os riscos de não entender essas zonas de tensão, de entender que existe um absolutismo, né, e que haja somente um direito na situação objetiva analisada. Vamos ao segundo tópico. Já falei que, para uma literatura mais contemporânea, internacionalização são os processos internacionais. O meu ponto de vista é esse binômio. Entendo que causa ineditismo, relevância para países, para estados democráticos, dos tratados de direitos humanos, em geral, são os processos internacionais. Não que não haja déficits normativos mesmo no Brasil. Por exemplo, eu estive agora, né, Rafael, Eduardo, colegas, eu estive agora num debate sobre a eventual denúncia, né, porque a janela de oportunidade vai surgir, da Convenção 169. Na Convenção 169, todos sabem, há muito tempo, né, ela é criticada por setores economicamente expressivos do Brasil. Né? E há um déficit normativo, caso a Convenção 169 seja denunciada. Então, por isso, toda uma construção, proibição do retrocesso, etc. Há um déficit. Então, nem sempre o processo internacional é o único ganho da internacionalização. Às vezes, há avanços normativos também. A nossa arquitetura não é perfeita. Claro que nós podemos extrair os ganhos da Convenção 69 de direitos que já existem, mas essa especificidade, essa visibilidade... Claro que, por exemplo, eu posso extrair o direito à consulta e, eventualmente, consentimento de outros direitos, até mesmo da Constituição, até do 231 da Constituição, sobre os povos originários. Eu posso extrair o direito à consulta e consentimento para os povos tradicionais, dos povos originários. É possível construir, mas é importante, muitas vezes, essa explicitação. Então, por isso, nós temos também esses dois elementos. Essa internacionalização não pode nunca ser essa internacionalização ambígua, por isso esse truque de ilusionista. Né? O truque de ilusionista, eu acabei considerando que todas e todos conhecem essa minha expressão bem-humorada, significa o seguinte, significa uma prática no plano internacional, no plano doméstico, pela qual o Estado ratifica tratados, saúda efusivamente essa ratificação, porém, né, após a ratificação e incorporação interna, passa a interpretar esse tratado nacionalmente, muitas vezes em total descompasso com a interpretação internacionalista, fazendo, obviamente, gerando uma vitória de pirro, né, gerando, né, mudando para que nada mude. Esse era, muitas vezes, não agora, né, agora eu entendo que abandonamos quase que totalmente o truque de ilusionista, mas era muito comum nos anos 90, começo do século XXI, que se nós nos debruçássemos sobre textos, né, e mesmo precedentes, nós iríamos ver que, aparentemente, na época, o grande debate era sobre incorporação e hierarquia. Tá? Aliás, eu até faço uma confissão aqui do bem aqui para vocês, né? Chegou um momento que eu falei para meus amigos e minhas amigas não me convidarem mais para bancas cujo, né, tema aí do candidato, o tema da pesquisa da candidata fosse hierarquia de Tratado Internacional de Direitos Humanos, né? Eu já estava assim, né? Eu tenho aqui tive sorte nessa pandemia, tenho uma biblioteca bem interessante, e tenho aqui, né, algumas prateleiras que estavam aqui ruindo, né? Aí eu chamei o marceneiro para ver, ele falou assim, olha, mas tem muito livro nesse lado aqui, né? Eu fui olhar hierarquia, né, dos tratados, né, internacionais de direitos humanos. Estava fazendo CD aqui a minha biblioteca, pela quantidade de livro que tinha ali. Isso foi um pouco a nossa contribuição, né? Eu falo nossa, né? Mas eu nunca me meti nisso. Tá? Nossa contribuição desse frenesi em torno de
lei ordinária, supralegal, equivalente à emenda constitucional, supraconstitucional. Quando essa concepção estática nos levou ao truque de ilusionista. Então, nós entendíamos que tínhamos chegado no nirvana. O Brasil havia ratificado. E se reconhecesse o Estatuto Constitucional, então era Shangri-La, né? Então, nós tínhamos atravessado, aberto o Mar Vermelho. Quando, na verdade, pouco adiantaria se o sistema de justiça, por exemplo, continuasse interpretando esse tratado de hierarquia supraconstitucional que fosse, da mesma maneira, né? Então, nós teríamos, né, situações nas quais afirmaríamos de alto e bom som que o tratado não foi violado, mesmo que houvesse uma violação flagrante. Por isso é o truque de ilusionista. É um truque, claro, né? Eu utilizei isso, parece aquele, né, festa de criança, fui muito na minha vida, que fica tirando o lencinho aqui, né, da manga, né? Fica tirando lá, né, fazendo algum tipo de, entre aspas, mágica. Muito manjado, né? Aparece a moeda na palma da mão, né? Muito manjado. Qual é a reação dos estados nos processos internacionais de direitos humanos? E aí, a classificação que eu proponho é bem, né, variada, não vou aqui mencionar processos internacionais de direitos humanos de cunho de recomendação, de decisão, cunho político, cunho judiciário. Aí eu, né, coloquei toda a criatividade para tentar entender a floresta, né, para evitar, né, aquela sucessão de árvores, ou só definir os processos internacionais de direitos humanos com base no âmbito geográfico, né? Então, global de um lado, regional de outro, né? Tentar ser um pouco mais... Então, esse é o segundo tópico, né? O segundo tópico é: temos hoje, e o Brasil está vinculado à interpretação internacionalista. Então, também nos direitos humanos, né, nós fechamos uma porta e abrimos outra, né? Então, fechamos uma porta de um problema. Qual era o problema? Aquela internacionalização ambígua, aquela pseudo-internacionalização, o truque de ilusionista, mas abrimos outra porta. E agora é como implementar essa interpretação internacionalista, como resolver, né, guerras judiciais, o choque de placas tectônicas, que envolve, inclusive, claro, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos ao terceiro tópico. Opa, quarto não. Qual vai ser o desenvolvimento desses processos internacionais de direitos humanos? Aquilo que eu denomino nesse tópico universalismo em concreto. A sua base é a mais tradicional possível. É a famosa responsabilidade internacional por violação de direitos humanos, que foi literalmente minha tese de doutorado, que completa fascinantes 21 anos, né, em 2021. Né? Então, essa foi o tema, né? Publiquei, e algum dia, né, o Rafael sabe, eu estou cheio de dívida, né? Tenho tanto credor, né, mas algum dia eu resgato esse livro, que foi publicado com o prefácio do professor Cansado Trindade, está esgotado. Eu vou resgatar esse livro para, né, nem que eu tenha que ficar, sei lá, né, de licença-prêmio para resgatar esse livro, um livro que eu gosto bastante. Por quê? Porque é um livro que parte, né, como toda, né, situação problema, quando todo problema de pesquisa, eu sempre digo para os meus alunos e minhas alunas, né, nas aulas de metodologia, eu falo o seguinte: a literatura, né, mais tradicional fala que o problema de pesquisa no mestrado e doutorado parte da inquietação. E eu digo que parte da indignação. Né? Então, eu ficava indignado lendo né, textos do tipo: violar a norma de direitos humanos gera mobilização da vergonha, mobilização de la honte, gera publicidade negativa para o Estado brasileiro, é o poder do embaraço, vamos embaraçar. Eu ficava indignado. Como assim? Violar uma norma jurídica gera... Norma jurídica internacional não pode ser entendida como conselho da vovó, exortação, né? Por isso, fui estudar o coração de qualquer, né, ramo do direito, responsabilidade. E a partir disso, pude entender que não era, né, como era comum na época, né? Eu escrevo essa tese de doutorado no final dos anos 90, gente, né? 21 anos, né? Eu vou defendê-la em 2000. Não era, né, uma exortação, e até os termos eram utilizados de maneira, né, proteção, não era direito internacional, era proteção,
era vamos levar, né, não era propor uma ação, né? Então vai se manifestar, não era se defender, não era. Então não se entendia, até o termo processo internacional não era usado. Não se entendia que era uma petição inicial que tinha seus limites objetivos, subjetivos, pedido. Então comecei a construir, né, uma ação de responsabilidade internacional. Então essa foi a origem, né? Perdi, né, muitos fios de cabelo, né? Se eu soubesse, talvez eu tivesse feito uma tese menos robusta, né? Então, teria preservado, né? Mas não era muito garoto, né? Não existia, né? Não existia o Dr. Google, então não existia todos os repositórios na internet. Então, para pegar a jurisprudência arbitral do século XIX, eu ia na biblioteca Mário de Andrade. A USP não é depositária, quem é depositário dos arquivos da ONU aqui em São Paulo é a Mário de Andrade, então, e não tinha xerox. O xerox estava sempre quebrado, não tinha verbo, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha papel. Então, você tinha que tirar pouco a pouco e levar, sei lá, no outro lado da praça. Então, naquele sol, né? Bom, foi assim, inesquecível, né? Então, eu sempre digo, né? Façam bem o doutorado, viu? Porque ninguém vai querer fazer o segundo, né? Então, gastem muito, né? Muita reflexão, porque, olha, arrebenta. Pois bem, e aí, a ideia toda foi entender que se o Estado comprometeu-se no plano internacional, era necessário que houvesse, então, aferição dessa responsabilidade em processos internacionais. Determinação, eventualmente, caso o Estado houvesse violado a norma internacional, de reparação. E sanções de coerção. Então, tentar entender a teoria geral da responsabilidade, a teoria geral da reparação e a teoria geral da sanção. E isso, claro, a partir dali, nós estamos falando, né, de uma análise que foi feita há 21 anos. A partir dali, os processos internacionais ganharam muita rapidez, desenvolveram-se. Os próprios tribunais internacionais, especialmente citando aqui no que nos interessa, a Corte Europeia, a Corte Interamericana, passaram a também entender melhor a sua função. A Corte Interamericana, inclusive, é muito interessante, né? Do meu ponto de vista, há aí uma simbiose bem importante, há contribuições fascinantes da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas também há contribuições fascinantes do sistema interamericano, da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Cada qual tem aí as suas características. E, no caso do processo internacional de direitos humanos, nós começamos a perceber aquilo que ficou muito evidente, que nós estamos numa era de tensões entre direitos. Os tribunais assumem agora uma função contra-majoritária, né? E essa função contra-majoritária faz com que aquilo que chega na jurisdição internacional é aquilo que as maiorias negaram. As maiorias nos Estados democráticos, nem preciso dizer, poder legislativo, poder executivo, e mesmo poder judiciário, né? Para trazer aqui para o cenário brasileiro, o presidente da República é eleito por maioria absoluta, se for necessário 2 turnos, indica, o Senado aprova por maioria absoluta, ou seja, essa é a composição com, né, muitas vezes, algumas sutis diferenças, alguns tribunais superiores têm vagas carimbadas, etc., mas alguns não têm, né, Supremo não tem, né, notório saber jurídico, reputação ilibada, idade mínima e máxima, mas essa é o quadro geral que mostra como as maiorias, o princípio majoritário, ele transpira por todos os poros do tema envolvendo os Estados democráticos, a tomada de decisão, dos Estados democráticos. E, por isso, a jurisdição internacional assume uma carga de ser contra-majoritária, assume uma carga de ser um farol de esperança para a mudança de comportamento do Estado. Com isso, claro, né, vale a pena aqui mencionar um pouco como que né, como que deve ser entendida essa função contra-majoritária, apesar de que inicialmente
se olharmos os tratados que criam, inclusive, os tribunais internacionais, a Corte Europeia, a Corte Interamericana, destaca-se o princípio da subsidiariedade da jurisdição internacional. Então, o princípio da subsidiariedade é até um fator de convencimento. O Estado, ao ler o que está previsto nesses tratados, teria, então, uma convicção que os tribunais internacionais, os processos internacionais são aquelas estrelinhas no céu, né, bem distantes. Por quê? É necessário que a vítima esgote, né, previamente os recursos internos. Isso seria a subsidiariedade real. Então, é uma subsidiariedade que eu chamo de própria. E por isso, quando a vítima chega na jurisdição internacional, ela pode chegar com uma decisão em sentido contrário da Suprema Corte local, questionando uma norma do poder constituinte originário. Então, por isso, se nós temos na jurisdição constitucional, uma jurisdição, fez-se a luz, né? Uma jurisdição constitucional que é chamada de contramajoritária, porque pode, no caso brasileiro, né, pela maioria absoluta, 6 ministros decepar emenda constitucional aprovada, por exemplo, à unanimidade, né, no Congresso brasileiro. No plano internacional, essa essência contramajoritária é agravada. Por quê? Porque também pode decepar aquilo que foi aprovado à unanimidade no Supremo Tribunal Federal. 11 ministros, já pensou? 10 atualmente, né? Interessante, né? Cássio Nunes, abraçado aí, ministro Barroso, e todos eles, né, a jurisdição internacional. Então, esse terceiro tópico, universalismo em concreto, também abre diversas possibilidades de reflexão. E a única que eu vou trabalhar aqui, talvez eu vou deixar para o final para as perspectivas, é um pouco como que há essa evolução, né, dessa avaliação dessas tensões de direitos que chegam no plano internacional. Na medida, então, que os processos internacionais ganham velocidade, começam a atrair cada vez mais casos, fica evidente, em primeiro lugar, a crise do princípio pro persona. Tá? O princípio pro persona, ele existe, ele, inclusive nas minhas obras eu cito, tem uma passagem na opinião consultiva número 5. O princípio pro persona tem um papel mais, assim, essencial como filosofia da inclusão. Né? Da mesma maneira que dignidade humana tem um papel essencial como sendo um epicentro axiológico. Ambos não servem para dirimir, para distensionar os conflitos. Não servem. Por que não servem, professor? É muito mais fácil, o princípio da norma ou da interpretação mais favorável. Eu não tenho por que ingressar nesse mar caudaloso, nessa tormenta que envolve normas nacionais, normas internacionais, decisões internacionais. Dentro de uma nova hierarquia das normas, eu não sou piramidal, eu gosto de poliedros, eu tenho uma outra concepção mais arejada, e então deve prevalecer a norma ou a interpretação mais favorável. Como filosofia da inclusão, eu entendo que é muito óbvio que há um papel da norma mais favorável. O grande problema é que, hoje, para dirimir conflitos, eu tenho e eu sou obrigado a fornecer argumentos que levem a prevalências e supressões de direitos de indivíduos em situação contraposta. Esse é o grande problema. Né? Então, os exemplos pululam. Né? Tem velhos conflitos, por exemplo, entre a liberdade de informação e direito à privacidade, e há novos conflitos. Velhos conflitos entre direito ao meio ambiente, direito dos povos originários, direito de propriedade, etc. Então, como eu utilizo o princípio da norma mais favorável ou da decisão mais favorável, emudece. Por isso foi tão difícil o debate envolvendo a lei da anistia. Por isso você não percebe que aqueles que defendem a prevalência do princípio pro persona têm muita dificuldade de entender o que aconteceu na DPF 153 no caso Gomes Mundi. Tem muita dificuldade. Por quê? Porque você percebe claramente os familiares das vítimas em uma situação, ou mesmo se pensarmos na vítima, desaparecimento forçado, etc. E os agentes da ditadura militar.
né? Quem matou Herzog, etc. Né? Então, aí você percebe a dificuldade, que o princípio é modesto, porque o princípio serve para uma etapa anterior, como uma filosofia de inclusão, que efetivamente é a essência dos direitos humanos, pro persona. Né? Que o Estado recebe deveres. Mas não explica, professor, mas nas relações de verticalidade e a eficácia horizontal, mesmo no nosso processo penal, aqui todos os colegas do Ministério Público sabem, hoje, que mesmo no processo penal, a Corte Interamericana tem farta jurisprudência, e não é da Corte Interamericana, vem da Corte Europeia, né, cá entre nós, né? Vem lá dos anos 70, hein? Olha, gente, isso aí é um cinquentão, hein? Isso aí não é, né? Nem falar assim, não, é um balzaquiano, não. É um cinquentão. Tem precedentes de 50 anos. Que fala do direito à verdade, do direito de acesso à justiça das vítimas no processo penal. Então, não é necessário lembrar que Gomes Lund foi um raio no céu azul. Não foi. Não foi. Não é algo exótico que surpreendeu a todas e todos. E o princípio da norma ou decisão mais favorável, que tinha um espaço, é que esse princípio foi engendrado em um momento, né, que não havia uma grande, como solucionador, né, desses espaços de tensão, uma grande reflexão sobre, claro, a eficácia horizontal e sobre o Estado prestacional, né, que não é mais um Estado liberal, etc. Então, e por isso, hoje, nós temos a ascensão do controle de convencionalidade, que trabalha, claro, com uma interpretação internacionalista, um controle de convencionalidade de matriz internacional, que nós vamos trabalhar depois. Mas, só para fechar o assunto, o princípio pro persona tem um papel indispensável, da mesma maneira que a promoção da dignidade da pessoa humana. Papel indispensável como um grande fator de construção da sociedade inclusiva, mas não, né, como um distensionador, como um grande elemento contorcionista, né, para contornar as colisões, que não é. Né? As colisões vão, né, gerar, claro, situações de antagonismo de direitos e necessitam esses antagonismos serem enfrentados. Continuando aqui no fascinante mundo do quarto tópico, chegamos no sistema interamericano. O sistema interamericano vai ser utilizado aqui como um laboratório de tudo aquilo que eu falei. Como utilizar o sistema interamericano, e eu sei que vai ter muita discussão sobre isso, eu vou só pontuar sobre proteger os direitos humanos a partir do exterior, né, o tema. E o sistema interamericano é um sistema que eu entendo, né, fascinante, riquíssimo, um sobrevivente, né, um sobrevivente. Se pensarmos que o sistema europeu de direitos humanos, que foi o seu grande inspirador, foi construído pelo Conselho da Europa em 1950 e há muito foi reformado, alterado, pensem, né? O sistema interamericano continua lá, né? Pensem, né? Vocês estão pensando assim, puxa vida, mas o sistema europeu já foi alterado, né? O protocolo 15 entrou agora, né, em vigor, protocolo 16, e protocolo 11, o famoso, né, iconoclasta, extinguiu a Comissão Europeia, aí estamos lá, Comissão Interamericana. Então, é um sobrevivente, né, um lutador, passou por, né, várias fases, e, em primeiro lugar, é um sistema que merece todo o respeito, apesar do subfinanciamento, apesar, né, da ausência, então, de recursos materiais humanos, e, para muitos, com uma pouca expressão de casos concretos, especialmente na jurisdição consultiva e contenciosa. Mas eu sempre digo, cuidado na comparação numérica, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos, depois da extinção da comissão, tem um número impressionante de casos. Eu brincava, né, que tinha até congestionamento, né? Logo um tribunal brasileiro estaria com inveja, né? Então a Corte teve momentos ali de delonga ao melhor estilo tribunais brasileiros. Porém, se um olhar mais atento revelaria que houve uma atomização de demandas, houve as demandas clone, houve algumas fragilidades do crescimento do sistema regional europeu, houve a monetarização das demandas,
Então, quando olhamos poucos casos, mas são casos dos chamados litígios ou demandas estruturais. Então, é o caso Campo Algodoneiro, é caso Damião Ximenes, é luta antimanicomial, é luta contra o feminicídio, e outros tantos casos, né? Luta contra a chamada escravidão contemporânea. Então, muita cautela quando nós tenhamos aí uma comparação mais apressada, né? Vou chamar assim, apressada dos dois sistemas. E mais ainda, como são demandas estruturais, sequer é necessário que a demanda estrutural tenha sido promovida contra o Brasil. Então, por isso, nós utilizamos muito no sistema de justiça a jurisdição consultiva, aquilo que eu denomino nas minhas obras coisa julgada e interpretada, e a jurisdição contenciosa mesmo contra um outro Estado, né, que são chamados precedentes transformadores, audiência de custódia e outros tantos. É possível que nós invoquemos, e nem que sirva para reflexão, mesmo que haja uma resistência no caso do desacato. No caso do desacato é o grande caso, né, que mostra, pelo menos houve um certo enfrentamento da questão. Né? O ministro Barroso, por exemplo, pontuou que não existia ainda um precedente que pudesse ser utilizado, porque o desacato brasileiro, eu não creio que o desacato brasileiro vai ter um fim, né? Eu tenho orientando da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Defensoria tem um caso interessante, se a comissão encaminhar o caso e processar o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu entendo que perderemos, o Brasil perderá, ganhará a sociedade brasileira com o fim do desacato. Mas é a posição do Supremo, uma posição interessante, porque o Supremo ao menos detectou um distinguishing, ao menos detectou que a Comissão Interamericana pode ter uma posição, mas a Corte ainda não se pronunciou, que os casos anteriores citados são chamados precedentes transformadores. Né? Porque eu chamo de efeito bumerangue. O efeito bumerangue é aquilo que todos nós aqui que militamos na área de direitos humanos sabemos. Né? O primeiro passo na área dos direitos humanos é a visibilidade. Por quê? Porque para que eventual demanda seja, inclusive, rechaçada internamente, é preciso que ela seja conhecida, né? É preciso que nós nos sensibilizemos que essa demanda existe. Então, uma das piores, talvez, características da situação do sistema prisional é a sua invisibilidade nas campanhas eleitorais. Eu fui, né, o Rodrigo leu aí a minha história de vida, né? Desculpa, o Rafael leu a minha história de vida e lembrou até que eu fui procurador regional eleitoral do Estado de São Paulo. E, puxa, o sistema prisional era muito pouco, né, ventilado nas campanhas eleitorais. Acompanhei, né, tanto tempo aí as propagandas eleitorais, etc. Então, para que nós tenhamos a visibilidade, é o efeito bumerangue. Vai para o plano internacional e volta visibilizado, volta com destaque, volta porque constou de um informe da Comissão Interamericana, constou de uma audiência pública, constou foi feita uma petição no sistema contencioso, houve uma medida cautelar da comissão flutuante. A medida cautelar flutuante é aquela que não está vinculada a um caso concreto. Então, tem uma medida flutuante. Então, gera uma visibilidade, o efeito bumerangue. E aí, por isso, nós temos o litígio estratégico. Sei que o Rafael vai falar disso, acho que o César, né, vai falar disso. O César publicou um livro belíssimo sobre a temática. Olha a importância desse tipo de curso para que o Ministério Público também continue sendo um ator importante, né, um ator importante nessa internacionalização que não seja ambígua, né, dos direitos humanos. Quinto tópico, né, para a gente ter, né. Aí vem, claro, a minha dúvida de falar desse tema ou não, Rafael, porque vocês vão falar de sistema interamericano assim até cansar, né? Até cansar, mas rapidamente vou dar um pouco a minha posição. Primeiro, tem que entender, e eu sempre falo, o sistema interamericano é um sobrevivente, é um resistente. Em primeiro lugar, como foi criado? Né? Como foi criado? Ele foi criado no ambiente da Guerra Fria. Né? Então, o pan-americanismo, quem gosta de direito internacional, vê que o pan-americanismo é um movimento que une de maneira muito débil, né, os estados. Né? Então, o sonho bolivariano
era, aliás, um sonho excludente, né? Porque no famoso Congresso do Panamá, né, o convite, e isso está nas obras de Simão Bolívar, né? Tem um estudo sobre, né, traz inclusive uma passagem, a monarquia brasileira era vista como um braço da Santa Aliança, né? Uma monarquia escravocrata, dinastia europeia, né, no mar de repúblicas, né, ainda queria, né, tratamento com pompa e glória, né, era tida aí como o bastião da retomada da colonização europeia, né. Não havia nem condição disso ocorrer, né, mas era vista com muito receio. Então, o sonho bolivariano era um sonho para unir a América Hispânica, não a América Portuguesa. E depois o pan-americanismo também muito débil, né? Algumas reuniões, algumas conferências pan-americanas, e por isso em 48 a OEA é forjada na Guerra Fria. E por isso, apesar de mimetizar, né, disposições genéricas de proteção de direitos humanos, inclusive da própria Carta da ONU, apesar da Declaração Americana ser pioneira, né, se nós pensarmos que ela é 6 meses anterior à Declaração Universal, apesar disso tudo, ficamos ainda no truque do ilusionista. Somente em 59 foi aprovada a criação da comissão, e justamente dentro daquele ambiente de combate ao comunismo, né, em Cuba. Então já gera esse ruído, essa poluição no tema. Em 67 tem o protocolo de Buenos Aires, a comissão ela ingressa como órgão principal, e em 69 a OEA, né, era conhecida pela literatura como um ninho de ditaduras. Então, tanto é que a delegação brasileira, há inclusive debate, né, tem uma orientanda que está estudando a formação do sistema interamericano, a debate se nós deveríamos ou não mandar a delegação. Por que debate? Porque nós estávamos em plena ditadura, né? O presidente era o general Médici, né? E o general Médici acaba convencido e manda a delegação, mas o Brasil participa, inclusive é interessante, o Brasil participa ativamente, mas a participação brasileira nos anos posteriores foi justamente para que o Brasil não fosse submetido à Comissão Interamericana, no sentido de ser fiscalizado efetivamente, né? O que estava ocorrendo. O Brasil sequer assinou a Convenção Americana, né? Sequer assinou. Então, nós temos, claro, um ambiente na qual ditaduras criaram um tratado. Então, por isso, numa das minhas obras, eu tenho uma passagem, né, que eu gosto bastante de lembrar, porque pode parecer, né, bizarro, mas não vi muito, né, posso estar enganado, mas não vi muita crítica sobre isso. Como que ditaduras se reuniram para criar um tratado de direitos humanos? Do meu ponto de vista, diferentemente do sistema regional europeu, que democracias criaram um sistema regional europeu para provar que eram diferentes das ditaduras soviéticas, no sistema interamericano, ditaduras latino-americanas criaram, né, um tratado para camuflar, para que fossem consideradas próximas ou de um estado considerado, então, normalizado. E, na verdade, né, não havia nenhuma intenção, inclusive, que essa convenção entrasse em vigor. Né, entrasse em vigor. Com um quórum relativamente alto, né, 11 estados. Tá. Somente, então, em 78 entrou em vigor, aí a primeira reunião, a primeira sessão da Corte Interamericana foi em 79. Os primeiros anos são anos de opiniões consultivas, a comissão com essas ditaduras tinha muito pouco a margem, né, tinha muito pouco, isso mostra também as limitações da comissão. Isso é uma das encruzilhadas, talvez nós tenhamos tempo, né, até as 18h30, né, Rafael? Nós talvez tenhamos tempo de falar um pouco das encruzilhadas, mas o fato é que as ditaduras colapsaram. Então, há uma consequência interessante por isso eu acho interessante falar dessa gênese da convenção. As democracias europeias criaram o sistema regional europeu com várias travas de segurança a favor da soberania dos Estados europeus. Já as ditaduras latino-americanas criaram a convenção, que não havia nenhuma intenção que entrasse em vigor, sem a maior parte dessas travas de segurança. Tá? Então, olha que um pouco
irônico, como a história é irônica, né? A história é extremamente irônica, né? A história é um conto de Maupassant, né? Só ironia. Para quem gosta, né, de Maupassant, eu adoro, né? Quando entra em vigor e as ditaduras colapsam, as novas democracias têm que enfrentar uma convenção que não tem margem de apreciação, que não tem satisfação equitativa, que não tem, ou seja, não tem as travas de segurança. Não tem as travas de segurança a favor da soberania. Se o Brasil pudesse, colegas, trocar Herzog, trocar Gomes Lund, as condenações, claro, as condenações no caso Herzog, a condenação no caso Gomes Lund, por uma satisfação equitativa de 4.000 euros, o Brasil faria, né? Faria, não teria esse problemão que é não cumprir, todo ano ter que dizer para a Corte Interamericana que não cumpre, que, né, fazer o quê? Nós estamos cumprindo, o que vai erudindo, né? Todo o discurso brasileiro de ter soft power, Brasil não tem arma, não tem exército, não tem marinha, não tem força armada, mas tem soft power, protege a maior democracia, protege direitos humanos, e aí tem que, na Corte Interamericana, desconstruir esse discurso. O Brasil pagaria os 4.000 euros, assim, instantaneamente, como os Estados europeus pagam, por isso eu estou usando, né, a famosa satisfação razoável ou equitativa. E, por isso é interessante essa gênese, né? É uma convenção que eu gosto bastante, enxuta, tem, claro, outros tratados interamericanos, e, é claro, a sua espinha dorsal são esses dois órgãos, a comissão, a velha comissão da OEA, tem problemas também essa inserção institucional. Estão percebendo aqui, né, Rafael, Eduardo, que eu estou só falando de problemas, né? Porque já que aqui é uma espécie de segunda ou terceira aula, uma espécie de aula introdutória, que sirva, então, para gerar essas, né, dúvidas, né? Então, a comissão, como a comissão é o órgão principal da OEA, ao mesmo tempo é um órgão autônomo e ao mesmo tempo é o motor da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, permite que estados que nunca vão ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos influenciem a comissão. É a grande crítica. Por isso, alguns defendem que haja uma comissão só para a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, que crie-se uma procuradoria da Convenção Americana de Direitos Humanos, tal qual existe no TPI. Tá? E a comissão? A comissão fica lá na OEA, com função política, promocional, né, fazendo, né, a sua atividade, que é muito importante, vamos chamar assim, uma tutela que seja uma tutela de convencimento, de persuasão. A comissão, então, seria, né, dividida. A sua parte de enfrentamento poderia ser denominada Procuradoria dos Direitos Humanos e seria para o enfrentamento. E até para evitar essa situação, né? Alguém já deve ter assistido, né? Está no YouTube. Na parte da manhã, os candidatos a comissionados são inquiridos pelos diplomatas. E os diplomatas dos 35 estados da OEA, né? 34, né, que participam. E depois, na parte da tarde, tem lá uma inquirição simbólica por parte das ONGs. E muitas vezes, em alguns casos, né, alguns candidatos, parece que são dois, né? Falam que os diplomatas querem ouvir na manhã e falam que as ONGs querem ouvir à tarde. É como se não fosse possível, né, assistir o dia inteiro, né? Se você tiver paciência, claro. Né? Assistir o dia inteiro, aí você fica olhando e fala, meu Deus. Para os diplomatas, eles falam porque querem voto, né? E para as ONGs, então, fica uma situação um pouco, né, para alguns candidatos, claro, né? Então, e já a Corte Interamericana tem a tradicional jurisdição consultiva e a jurisdição contenciosa. Eu diferencio o Brasil e a sua relação com a Convenção em 5 fases, tá? A minha, vamos chamar assim, o meu marco teórico, colegas, então fiquem muito à vontade para criticar. Primeira fase, eu acho que todas essas fases vocês vão entender, são autoexplicativas, né? Quase indiferença ao Brasil, né? A ditadura militar. Em 85, o presidente Sarney encaminha a mensagem presidencial para que o Brasil aprove congressualmente, né, a Convenção Americana. Demora 7 anos para o Congresso. Por que tantos anos, professor? Se a ditadura militar colapsa? Colegas, é a nossa transição, né? Nossa transição. Nós, aliás, não tivemos justiça de transição. Então, nós herdamos o direito eleitoral da ditadura, os senadores biônicos, para quem, né, se lembra, né, dos senadores biônicos, né,
como né, essa crítica bem-humorada, né, lembrando, né, o homem, né, acho que era $1 milhão, era assim, muito, a inflação comeu, coitado do homem, né, de $1 milhão, o homem, né, biônico. Então eram senadores biônicos, né? Então nós herdamos as circunscrições assimétricas, herdamos o papel do Senado, nós herdamos, né, o judiciário criado, né, na têmpera da ditadura. Não tivemos justiça de transição, né? Não tivemos. Então, por isso, né, 7 anos para ratificarmos os principais tratados, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, etc. Convenção Americana também. Fase da ambiguidade. Por que eu chamo? É aquela internacionalização ambígua. O Brasil não reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana. Não tem tempo, mas a história do reconhecimento da jurisdição contenciosa é delicioso. 98. 10 de dezembro de 98. A fase da descoberta. Né? Isso tem até a minha história de vida, Rafael, porque na época eu acabei mudando o meu tema, né? Tive apoio do meu orientador, né? Eu sempre digo para os meus alunos e alunas, né? Alguns me assistem, não existe, né, ex-orientador, tá? É para sempre, né? De modo a assustá-los, né? Então, até hoje, né, eu chamo, né, o professor José Carlos de Magalhães, que é o meu orientador, então não é meu ex-orientador, é meu orientador, apesar que no meu doutorado já tem uns 20 anos, né? Mas ele vai ser sempre meu orientador. E então eu tive o apoio do meu orientador para que eu então pudesse mudar o tema. E na época, quando eu avisei meus colegas, meus amigos, minhas amigas, que eu iria para estudar responsabilidade internacional e tinha como já o aspecto central a Corte Interamericana, eles falavam: André, deixa disso, o Brasil nunca vai reconhecer a jurisdição obrigatória da Corte. Pegavam o texto do professor Rezec, o Brasil é um continente, tem muito mais relação com negociações diplomáticas, o Brasil se afasta de tribunais, o Brasil quer resolver tudo na prática diplomática, nas negociações, para que ter, né, tribunal? Né? O Brasil é um gigante, etc. Aí o Brasil vai lá e reconhece a jurisdição. Então, colegas, escolham o tema pelo coração, viu? Porque tudo muda, né? Então, aí ficar pensando, o Brasil nunca vai fazer, depois amanhã, né? Então é melhor, né, escolher pelo coração, porque aí, né, você tem que ter um pouco de sorte, né? Me deu um trabalhão, né? Porque o Brasil reconhece a jurisdição obrigatória e eu, na época ainda, né, da impressão na raça, hoje eu acho que a USP é online, em PDF, etc. Vai, né, mudar tudo, vai imprimir de novo, mas foi ótimo. Então, o Brasil começa a descoberta. Por que eu uso 2006? 2006 é o caso da Mel Ximenes. Né? Então, por exemplo, a fase da descoberta, eu tive situações até certo ponto, né, exóticas hoje em dia. Né? Nós tivemos um grande congresso, a Escola Superior do Ministério Público da União fez um grande congresso em Brasília, e eu me lembro que um grande diplomata, não vou né, detalhar, senão vocês descobrem quem foi, né? Um grande diplomata, deu uma grande conferência, e depois eu fui atrás dele, ele, André, tal. E eu falei assim para ele, né, que nós deveríamos nos preocupar bastante com o reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte, porque um acórdão do Supremo poderia ser considerado uma violação de direitos humanos pela Corte. E nós teríamos, então, dificuldades internas, que nós teríamos que pensar numa legislação de implementação, deveríamos estudar algum tipo de diálogo, algum tipo de integração, né? Aí ele me responde assim, e que só faz admirar, né, aumentar a minha admiração, né, pela diplomacia brasileira. Ele respondeu assim: André, meu filho, não se preocupe, o Supremo nunca vai violar direitos humanos. Não virou as costas e foi embora. Né? Então, na época, havia ainda uma descoberta. Entendia-se que o esgotamento prévio dos recursos internos nos protegia da responsabilização internacional, porque o nosso judiciário nunca permitiria violações de direitos humanos. Nós estávamos numa fase de descoberta. A ideia toda é que o esgotamento prévio... Né? Quem lê a mensagem presidencial 1070, que pede o reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte Interamericana, jurisdição contenciosa, vai perceber isso. Tem parágrafos que exalam isso. E adivinha, né? Caso Damião Ximenes, né? Tribunal de Justiça, quem não leu, né, o famoso voto do professor Cansado Trindade, né, etc. Então, é uma pancada, né? O voto dele é uma pancada imensa, porque é um voto também imenso, né?
E entramos depois na fase da sensibilização. Damião Ximenes nos fez perceber, né, mas eu já tinha percebido, nos fez perceber que nós teríamos uma dificuldade imensa, né? Federalismo, nós teríamos uma dificuldade imensa, ato do sistema de justiça, impunidade, delongas, por aí vai. E aí, claro, né? 2010 é um marco. Foi o nosso caso Gorgulo, né? Só que o caso Gorgulo é um caso que ocorre no sistema regional europeu depois, né? Puxa vida, depois de mais de 40 anos de convivência entre o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e a Corte de Estrasburgo. Gomes Lund foi o nosso 5º caso. Então, perceberam, né? Nosso 5º caso, e nós já temos o famoso voto do ministro Celso de Mello, né? O nosso antigo decano, afirmando que a Convenção Americana não havia sido violada pela lei da anistia, e meses depois, aquele famoso parágrafo que a Corte Interamericana fala, violaram sim. Né, fazendo uma resposta, né? Olha só, a Corte Interamericana gastando, porque também o Brasil atravessa uma petição, a famosa petição, dizendo, olha, a Suprema Corte Brasileira já decidiu, então tem que extinguir sem julgamento do mérito, porque vocês não têm mais o que fazer. Porque o Brasil é um Estado democrático, a Suprema Corte decidiu, no melhor estilo localismo, né? Nós interpretamos localmente, ratificamos o que mesmo, né? A famosa, né, o famoso truque do ilusionista, em uma petição à Corte Interamericana, e deu no que deu, né? Ou seja, o Brasil ganhou, né? O Brasil ganhou experiência, né? Que eu sempre digo, é importante, né? Ganhar experiência, né? Mas não deu muito certo, né? Temos uso direto e uso indireto, vou ser muito rápido. Eu vejo o trabalho da comissão como precioso. Eu era secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, quando a comissão fez sua última visita, a Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, apoiou, né, fortemente o trabalho da comissão, né? Então, temos a comissão, desde a sua atividade promocional, né? Então, as visitas em loco também geram isso, geram visibilidade, as audiências públicas, as relatorias, os informes. Faltou colocar aqui nesse slide, faltou colocar as visitas, né? As medidas cautelares da comissão, as medidas flutuantes, a própria escolha, quando ela atua na sua faceta repressiva, no chamado contencioso, a comissão também tem um papel relevantíssimo, que é os casos estruturais. Eu tenho uma orientanda, como não tem ex-orientador, também não tem, né, ex-orientando. Tem uma orientanda que fez um mestrado belíssimo, está hoje em Washington, a Camila Koch, que fala justamente, todo mundo estuda, né, as condições de admissibilidade, né? Todo mundo, né? Esgotamento prévio, né? 6 meses a partir do esgotamento, blá, blá, blá. Ela estudou, né, os requisitos invisíveis, né? Ou seja, como chegamos em Damião Ximenes? Como chegamos em Campo Algodoneiro? Porque entre todos os casos de homicídio, Damião Ximenes, né? Então, são os requisitos invisíveis. Então, é muito interessante a chamado filtro estrutural. Muito interessante, o filtro estrutural da comissão. Se isso leva a decisionismo, leva a arbítrio, é muito interessante isso, né? Então, como a comissão trabalha a medida cautelar para não provocar a corte também, é muito interessante. Quando a comissão provoca a corte, ela perde, né, entre aspas, o controle final do caso, né? Eu sempre tento mostrar aos alunos e alunas que, grosso modo, tá, gente? Grosso modo, falta muito ainda para a arquitetura institucional da comissão ela ser o Ministério Público latino-americano. Mas ela tem algumas características, né? Vamos chamar assim, nesse procedimento bifásico, inquérito civil público nosso, né? Os procedimentos na área criminal nossos. Então, grosso modo, claro que falta muitíssimo, principalmente independência, né? Bem ou mal, mal ou bem, esse vai ser uma das encruzilhadas do processo internacional de direitos humanos que os europeus já perceberam há muito tempo, né? Como são indicados os componentes desses órgãos. Né, vamos chamar assim, reserva de mercado do Poder Executivo. O Poder Executivo pode indicar quem quer que seja, mesmo pessoas totalmente desvinculadas com a área de direitos humanos. Esse vai ser a grande encruzilhada. Sem perspectiva de gênero, por exemplo, né? A Corte Interamericana tem uma foto que a envergonha, né? Uma foto medieval, né? São 7 juízes, eram 7 homens,
Ah, professor, mas foi em 1840. Não, gente, claro que não, né? Foi, né, faz um pouco tempo, né? Então pedido de medidas provisórias, aí a comissão chega no seu limite e propõe essas medidas para a corte, e muitas vezes são medidas provisórias flutuantes também, porque a corte nunca vai se pronunciar em definitivo. Urso branco. Né? Vocês estão percebendo que a comissão não entra com ações contra o sistema prisional brasileiro. Ela faz medidas provisórias. Perceberam a estratégia? É muito interessante esse estudo. As audiências públicas são instrumentos. Claro que abre-se a voz, né, vamos chamar assim, esse multissetorialismo, né, multi-stakeholders, né, essa representação plural. Por outro lado, há também críticas, né? Lembram, né, meu papel aqui é expor problemas, né? Por exemplo, quem tem a voz, né? Quem ouve, quem é ouvido? Quem tem funding, né? Então, participei de uma reunião em Washington, que havia, claro, muitas ONGs, eu fui representando a Procuradoria-Geral da República, havia muitas ONGs, mas a comissão não pagava nada, as ONGs tinham que conseguir o funding. E se não conseguissem o funding? Como serão ouvidas? Então, esse multissetorialismo, né, esse ambiente de pluralidade, etc., temos que entender também se não é necessário uma estrutura maior, né? E aí chegamos na crise da Comissão do século XXI, claro, né? Crise que é uma crise que não é só da comissão, mas por exemplo, do próprio processo internacional de direitos humanos, nós vamos chegar a isso, que é também sentido na Europa, que é qual é o papel do processo internacional de direitos humanos para Estados democráticos. É uma crise estrutural, é uma encruzilhada. Mas também há ataques que geram subfinanciamento, etc. E aí a comissão passa a perder velocidade e também a perder, com isso, o próprio contato. Né? Uma das minhas maiores preocupações, colegas, é o desenraizamento, né, do sistema interamericano. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um ponto, acho que eu consigo, né, usar aqui, né? Há um risco, tudo, né? Tudo, vocês percebem que a minha pesquisa eu sempre aponto, né, o outro lado, né? Qual é o risco das demandas estruturais? Se de um lado nós não temos a atomização das demandas, nós não temos as demandas clone, nós não temos muitas vezes a monetarização que se vê no sistema regional europeu, que é, né, tudo resolvido por 4.000 euros, é um estilo, tá, gente? Muitas vezes sequer os 4.000 euros, né? A sentença da Corte Europeia é considerada satisfação equitativa. O caso estrutural, que em tese seria um motor de transformação, tem um risco. Qual é o risco? O desenraizamento. A atomização das demandas faz com que, por exemplo, eu conversando com colegas de direito comercial na Europa, eles têm na estratégia jurídica deles chegar em Estrasburgo. Então, o sistema de Estrasburgo está enraizado. Tá? Aqui, nós temos o quê? Nós temos as ONGs de segunda geração, CGIL, etc., que tem lá uma representação em Washington. Essa dissertação de mestrado da Camila foi publicada, né, Camila Koch, né, foi publicada pela editora Reis. Tá? Então, tem lá como isso é feito. Eu dei puxa vida, estou nessa estrada há muitos anos, né? Em uma das palestras que eu me lembro, que eu, né, fiz, né, uma palestra na Defensoria Pública da União, e por sorte ou por azar, eu falei antes do advogado da comissão, tá? Interamericana. Aí eu coloquei, né, uma foto, né? Sabe aquele Walking Dead? Peguei, né? Claro, peguei na divulgação, né? Domínio público, calma aí, gente. Peguei da divulgação, eles mesmos gostam, colocam na internet, coloquei a imagem, né, da divulgação daquele monte, né? De Walking Dead, etc. E falei assim: cuidado com as petições zumbi. Aí mudava a transparência, mudava o slide. Parecem vivas, mas estão mortas. Ou seja, há também uma consequência. Muitas dessas petições, eu conheço ONGs que não peticionam mais. Muitas dessas petições nunca vão ser processadas de maneira adequada. Vão demorar anos e anos. A decisão da comissão de ter separado admissibilidade e mérito, achei que foi um grande engano. Foi um grande engano. Mas permite que a comissão
ela digira o caso, mas, puxa vida, estava fazendo uma digestão assim, né, de, sei lá, né, de elefante, né? Então, as coisas assim, vai digerir o caso 8, 10 anos. Vamos analisar primeiro a admissibilidade, depois vamos fazer uma solução amistosa, vamos fazer admissibilidade, mas aí, claro, né? Quando eventualmente chega na hora do enfrentamento, como que eu vou implementar isso? Como que eu vou implementar? Agora vamos combater a impunidade de um caso que ocorreu em 94. Né? Daqui a pouco os meus alunos nasceram em 94. E aí? Acho que ainda não, né? Ainda não. Puxa, nasceram fácil. Gente, meus alunos nasceram em 2000, né? Molecada aí de 20 anos. A minha matéria na São Francisco, minha matéria na família, nasceram, sei lá. Acho que eu não vou parar de falar quando eles nasceram, não sei, nasceram, sei lá. Então, é muito. Então, é a crise da comissão do século XXI. Então, eu vejo. E o que acontece com isso? Desenraizamento. Né? E como, Valéria, você sabe, uma árvore desenraizada, qualquer vento, né, leva embora. Porque não tem o enraizamento que eu falo, é o enraizamento social. Né? Quando eu falei aquela minha alegoria que um advogado amigo meu, de um escritório pequeno na Espanha, de direito comercial, ele sabia bater um papo comigo assim, muito adequado sobre Corte Europeia de Direitos Humanos. Muito adequado. Muito adequado. Não teve aqueles espantos, né, que de vez em quando você conversa com um amigo seu, né, se formou com você e tal, tá lá no direito comercial, ralando, ficando, né enriquecendo, etc. Ele fala, o que você faz mesmo, André? Corte do quê? Ele pensa que, sei lá, São José, São José dos Campos, alguma coisa assim, sabe? Ele tá preocupado com aquele contrato. Então, olha o risco, olha o risco. Né? Então, uso direto, claro, temos o acesso à Corte Interamericana, temos os pareceres, as opiniões consultivas, né, 28 opiniões consultivas, temos também, né, o seu ponto crítico. O ponto crítico é a doutrina Carélia, né, como todos, não sei se todos conhecem, a doutrina Carélia é uma denominação, né, que remonta a uma posição da Corte Permanente de Justiça Internacional, no caso da Carélia Oriental, né. Aí você tem, exato, né? Você tem que explicar para o aluno o que aconteceu, né? No que é a Carélia Oriental, que é a Corte se recusar a emitir uma opinião consultiva sem entender que isso é uso camuflado, isso pode prejudicar o sistema contencioso. A ideia toda é essa. Que foi a oportunidade perdida do caso dos juízos políticos. O secretário-geral fez um pedido, que eu reconheço, mas era muito frágil. Mas a comissão preparou um pedido de opinião consultiva robusto. E bastava a corte utilizar a mesma posição da opinião consultiva 16, que também tinha casos concretos. O México listou, aliás, o México também, né? Listou os casos concretos, levantou a bola, os Estados Unidos entrou dizendo a corte tem que recusar emitir opinião consultiva, porque isso é doutrina Carélia, é uso camuflado do sistema consultivo para disfarçar, na verdade, um contencioso do México contra os Estados Unidos, e nós não ratificamos a Convenção Americana de Direitos Humanos. A corte falou, nada disso, isso aqui é só para exemplificar, nós estamos debatendo em abstrato, etc. A corte recusa, e houve, né, eu publiquei um artigo, inclusive numa revista do Paraná, um artigo em 2020 sobre a cláusula democrática interamericana. Né? Vamos chamar assim, o efeito deletério, olha que interessante, não o efeito positivo, o efeito deletério da cláusula democrática interamericana. Como a cláusula democrática interamericana tem efeito deletério, e isso também pode ser jogado na conta dessa recusa de opinião consultiva. Tá? Porque a cláusula democrática tem muita dificuldade, né, de ser invocada nessas interrupções de mandatos presidenciais por juízos políticos. Por quê? O que a comissão perguntou, professor? Ela perguntou, por exemplo, se ofende devido ao processo legal, por exemplo, uma deliberação suicida. Eu, deputado, chego e falo, não houve crime de responsabilidade, porém, eu acho que não tem como continuar e eu voto pelo impeachment. Se fosse uma sentença, isso seria, não cometeu o crime, mas olha, vou condenar. Ou vice-versa, né? Cometeu o crime e tal, mas, quer saber, eu tenho simpatia e tal, e absolvo. Né? Então, a corte deixou de lado. Então, temos aí problemas também na jurisdição consultiva.
jurisdição contenciosa, o grande problema é que o acesso depende da comissão, né? Então, o ius standi, apesar de não ser um monopólio de iure, é um monopólio de facto, né? Temos aí a mudança do regimento, mas isso tudo vocês vão ter tantos, vai ter grandes professores que vão falar depois de mim, né? Casos brasileiros, né? Eu citei esses dois casos, Gomes Lund e Vladimir Herzog, em vermelho, só para pontuar a teoria do duplo controle que nós vamos falar daqui a pouco. Tem 4 minutos, gente, né? Uso direto, vocês percebem que houve, né, uma certa aceleração da comissão, né? A comissão entrou com várias ações num curto período de tempo contra o Brasil, né? Então, nós temos várias ações em andamento, né? Então, aqui são casos brasileiros, né, que foram julgados, e aqui estão em trâmite, né? O uso indireto são esses precedentes transformadores, e aqui está um pouco o meu marco teórico sobre controle de convencionalidade. Até um amigo meu me mandou um WhatsApp hoje perguntando quem foi o primeiro a falar isso. Bom, gente, desde que eu estou no meu doutorado, eu falo de controle de convencionalidade de matriz internacional, que eu chamo, que é o controle dentro da interpretação internacionalista autêntico ou definitivo. Reconheço que a própria jurisprudência da Corte, ela fala de que todo agente público interno pode ser entre aspas, né, agente do controle de convencionalidade interamericano, que o juiz nacional é um juiz interamericano. Mas se vocês lerem o final, né, vamos começar assim, isso começa o texto, né? Se vocês continuarem lendo, desde que adote a interpretação que a Corte Interamericana assim o quis. Tem um texto do Ariel Dulitsky, que é da Universidade do Texas, é argentino, mas é da Universidade do Texas, que ele salta assim, dizendo, mas como assim? Os Estados ratificaram o tratado, não ratificaram o controle de convencionalidade. Eu entendo que ele exagera, entendo que os Estados sabem que quando celebram um tratado que tem um órgão de interpretação, cabe a esse órgão de interpretação fixar a interpretação. Senão os Estados extirpem esse órgão de interpretação e continuem sendo ilusionistas. Então, entendo que isso é uma mistificação também, afirmar, os Estados não sabiam que iriam criar um controle de convencionalidade. Como? Se eles criam. Então, do meu ponto de vista, o que fica muito evidente é que a teoria da responsabilidade internacional engendrou o controle de convencionalidade de matriz internacional e ele permite que exista o controle de convencionalidade de matriz nacional, mas ele é preliminar ou provisório. E pode ser revertido. Então, eu posso afirmar, o desacato não ofende a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas isso é provisório. E quando vier o enfrentamento, e eu espero que venha rápido, possivelmente vai ser revertido. Aí o controle de convencionalidade definitivo ou autêntico vai dizer, não, não é, lamento, bacana, você tentou, mas você ganhou experiência. Né? Então esse é o meu marco teórico, tem outras, né, diferenças entre o controle de matriz nacional, matriz internacional, mas isso eu entendo que é. Quinto tópico e último, puxa, 1 minuto, hein, bacana. Então, diálogo das cortes, não pode ser monólogo, né? Eu tenho um grupo de pesquisa na USP que chama-se Processo de Deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos graves problemas da voz brasileira, né? Vocês sabem, nós temos até os dias de hoje, desde 79 até hoje, apenas 2 juízes foram brasileiros, agora temos uma terceira, né? Então, temos que também, não importa também o número de juízes, né, mas importa que haja uma voz brasileira, que haja também a visão brasileira, porque haja a interpretação internacionalista construída, já que nós estamos pensando eventualmente em criação de consensos latino-americanos, que isso não pode ser retórico, né? Não pode a Corte Interamericana afirmar que representa a voz, né, da América Latina. Por que eu falo da América Latina e não das Américas? Porque eu também já meio que desisti, eu e vários colegas da América Latina desistimos da ideia de que eventualmente algum dia os Estados Unidos e o Canadá vão ratificar, né? Acho que ninguém aqui já acredita, né? Que Estados Unidos e Canadá ratificarão a Convenção Americana. Então a Convenção Americana vai ser uma construção latino-americana, pelo menos pelas próximas décadas. Então eu falo América Latina. Outro ponto interessante do diálogo das cortes é evitar guerra judicial, né? Então, caso Gomes Lund, caso Herzog, nos colocam na porta de um Fla-Flu. Vamos cumprir a deliberação da Corte Interamericana, vamos cumprir a deliberação do Supremo. Por isso, eu propus, e o Procurador-Geral da República me homenageou, citando, né, as minhas obras, na DPF 320, no parecer do Procurador-Geral da República, está lá, do Procurador-Geral da República, não atual, do anterior, o doutor Rodrigo Janot, está lá a teoria do duplo controle, tá?
Então, e aliás, gente, eu não participei desse parecer, né? Não me autocitei, não, né? Tomei um susto, até me mandaram depois, né? Não participei em hipótese alguma, né? Dá uma olhada lá, tem ali só as minhas obras e ponto final. A ideia toda é que a Corte Interamericana e o Supremo Tribunal Federal, ambos são os guardiões dos direitos no Brasil, mas em espaços delimitados que não pode existir. Então, fla-flu. Né, a Corte Interamericana, controle de convencionalidade de matriz internacional, e o Supremo, controle de constitucionalidade. Né? E para que uma decisão, um ato local sobreviva, tem que sobreviver aos dois controles. E a lei da anistia não sobreviveu ao controle de convencionalidade de matriz internacional. Temos outra perspectiva, que é esse debate riquíssimo que vocês vão ter aqui sobre uso constitucional e comune, sobre constitucionalismo multinível, abre muitas questões, e questões importantes que merecem ser toda a própria construção da América Latina. Como que eu vou construir a América Latina? A América Latina vai ser construída de cima para baixo? Né? Como que eu construo a América Latina? Todo o afastamento do Brasil, inclusive o afastamento linguístico, né? É uma corte hispanohablante, né, gente? Né? Então, professor, mas eu li aqui que o idioma oficial da OEA é português, né? Mas vocês percebem que, por exemplo, um dos convênios que nós fizemos na Procuradoria-Geral da República foi a tradução para o português das sentenças da Corte. Né? E se vocês olharem com mais atenção, em alguns casos, a mesma sentença contra o Brasil foi elaborada em espanhol e vertida ao português. E por isso sai, de vez em quando, um português um pouco, né, vamos chamar assim, um pouco diferente, né, um pouco, né, estranho. Porque sequer foi redigida em português. Foi traduzida para o português. E como nós podemos ter precedentes transformadores, a Constituição fala que o português é o nosso vernáculo. Como que eu vou utilizar em espanhol uma petição inicial do Ministério Público? Então, a Procuradoria-Geral traduziu, o CNJ, eu sei, traduziu também. Tem que homenagear todos, né, gente? Não tem que ter feudo, né? O Ministério da Justiça, em 2014, na gestão do Paulo Abrão, traduziu. E vai juntando. É claro que também um olha o que o outro traduziu, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi organizar no site da PGR o que era traduzido, né? Para evitar que a Procuradoria-Geral da República gastasse dinheiro que o CNJ já gastou, né? Dinheiro público é escasso em qualquer lugar do Brasil, né? Então hoje, o próximo, sei lá, se o Ministério Público do Paraná for traduzir, olhe também o que todo mundo já traduziu, traduz o resto. Tem muita coisa que não está traduzida, que a Corte não traduz para o português. Não traduz. Né? Tem lá em inglês, tem lá em espanhol e that's it. Né? E é isso. Né? Então, nós vamos ter muitas questões. Eu vou dar 2 questões aqui para que os próximos professores se manifestem, né? Ou os colegas, né? Sobre constitucionalismo regional, global e constitucionalismo multinível. Constitucionalismo aqui é uma expressão doutrinária, claro, né? Então temos aí toda a questão envolvendo o uso da expressão constitucionalismo, essa fixação. Mas a primeira seria a seguinte: um tratado, né, equivale a uma Constituição? A Convenção Americana é um tratado, né, ou é uma Constituição supranacional? O tratado é igual a uma Constituição? Primeira pergunta. Segunda pergunta: é possível uma Constituição sem povo? Né? Essas são as perguntas sérias. Se falar em constitucionalismo regional latino-americano, é possível uma Constituição sem povo? Um tratado é uma Constituição? A Corte Interamericana é uma corte supranacional, é uma corte constitucional latino-americana. É possível um tratado? Né? É uma Constituição, e a Constituição pode ser sem povo. E aí eu fico com o universalismo. Né? Então, a interpretação internacionalista, o universalismo, que exige do Estado, e, obviamente, tem todo um papel importante contra majoritário agravado. Né? Essas são as perspectivas. E agora, né, eu sempre falei, e a crise? A crise está nesse último slide. Eu prometo terminar o mais rápido possível, gente. A crise está nesse último slide. Esse último slide nos mostra que a centralidade está ali, nessa pergunta. E a democracia? Né? Ou seja, e os Estados democráticos condenados, né, que devem alterar, muitas vezes, deliberações do poder constituinte originário? E é óbvio que seja assim. Mas se nós pensarmos que o nosso poder constituinte originário
foi construído com um senador bigônico, né, com um direito eleitoral, era um Congresso Constituinte, um direito eleitoral que foi arquitetado na ditadura, foi arquitetado justamente para asfixiar, né, não para, vamos chamar assim, soltar os ares democráticos, né, não para, né, exalar a democracia, né. Pacote de Abril, né, sim, né, talvez aqui os jovens, né, promotores, né, né, mas um olhar histórico mostra isso, né, mostra isso. Fechamento do Congresso, né, um poder judiciário, né, amedrontado, o fim dos predicamentos da magistratura, teve ministro do Supremo. O Supremo não foi fechado, mas teve cassação de ministro. E os demais ministros não renunciaram, né, ficaram. Né? Então, um ambiente muito ruim para a independência do poder judiciário. Então, agora nós temos, claro, condenações, etc. E a resposta? E a margem de autonomia? E a margem de apreciação nacional? E a deferência? Né? Então, são respostas que envolvem, na verdade, a pergunta: qual é o papel dos processos internacionais de direitos humanos para Estados democráticos? A democracia tudo pode? Né? Então, as maiorias tudo podem? Não há limite. Né? O limite é meramente local, ou seja, é o Tribunal Constitucional local como limite? Não há nada que o direito internacional possa fazer? Nós tivemos uma declaração conjunta em abril de 2019, né? Possivelmente a Argentina não estará mais nessa declaração conjunta, né, com a vitória, né, eleitoral, né? Então, o Chile também, né, com a com a Constituinte, etc. Mas nós tivemos uma espécie de declaração de Brighton, né, em 2012. Aí, colegas, Reino Unido se abraça com Rússia, né, todo mundo se une, né? Foi aprovada a declaração à unanimidade, dizendo: Corte Europeia de Direitos Humanos, nos respeite, respeite o Estado, respeite as opções localistas. Aí vem o famoso protocolo 15, né, que todos, né, se recordam, que vai introduzir no preâmbulo a chamada subsidiariedade imprópria, né, trazendo do direito da integração subsidiariedade. Né? E aí vem a última, né, aí para responder a isso, a essa ameaça, né, é justamente necessário enraizar, é mostrar que sim há um papel para os órgãos internacionais de direitos humanos. Por isso a importância desse tipo de curso, para que nós tenhamos muito claro, sem, né, edulcorar, mostrando os problemas, sem, né, temer, né? Há problemas. No meu livro, Processo Internacional de Direitos Humanos, eu trago sempre as encruzilhadas. Né? Já falei uma delas nós vamos ter algum dia, eu sei que nossa agenda, né, da área de direitos humanos, a agenda do Ministério Público agora está bem lotada, né, tem tanta preocupação, né, casa pegando fogo, etc., você não vai pensar, né, em coisas assim, vou dar uma melhoria ali, não. Mas temos que algum dia voltar a pensar como nós indicamos os representantes, né? Qual é a perspectiva de gênero, qual é a verdadeira independência dessas pessoas. Mas no papel são independentes. O sistema regional europeu há muito trabalha com isso, né? Para que nós tenhamos, vencidas essas encruzilhadas, respostas a essas duas perguntas. São os direitos humanos realmente universais? Qual é o papel do órgão internacional de direitos humanos para Estados democráticos? Né? Eu entendo que sim, os direitos humanos são universais, todos nascem livres e iguais, e sim, as democracias ganham com a jurisdição internacional, porque são forçadas a, muitas vezes, se debruçar sobre temas que gostariam de ignorar, né? Que são invisibilizados, né? Mas que são temas que, se não resolvidos, geram crises e mais crises, como, por exemplo, sistema prisional. Se nós pensarmos de maneira mais estrutural, né, nós temos gravíssimos problemas no sistema de justiça, gravíssimos problemas no direito eleitoral, e que não há respostas, né, não há respostas. Eu acho muito bacana quando nós falamos, por exemplo, de direitos sociais, falarmos um pouco do direito tributário regressivo brasileiro. Então, é interessante, né, que um país
em tese, com tanta desigualdade, o direito tributário deveria ser um instrumento, como que é a Constituição, de progressividade, de distribuição de renda, quando, na verdade, muitas vezes é o oposto, né? É o oposto. É o oposto. O financiamento, né, do erário é feito por tributos indiretos, que é o pior que tem, né? Então, essas são essa é a valia dos processos internacionais de direitos humanos, nos forçar, né? Não que ele não seja isento de críticas, não que nós não tenhamos que, eventualmente, nos debruçar sobre questões envolvendo como aperfeiçoar, como vencer as encruzilhadas, né? O diálogo das cortes precisa ser parametrizado, sempre defendi isso, sempre defendi um olhar crítico também sobre como a Corte Interamericana parametriza o seu sopesamento, como também se critica muito a Corte Europeia em alguns casos, o consenso regional europeu, né, muitas vezes se lista, né, faz aritmética, né, gente? Isso para mim, depõe contra o universalismo, né? Então, essas são as minhas, né, eu já exagerei, né, prometi terminar às 18h30, tá? Vou deixar aqui meu contato, tá, gente? Então tem lá um Facebook, não sei se alguém usa ainda, né? Tô brincando, né? E tem um Instagram que eu, né, criei esse ano, né, uso, né, tento usar, né, na medida do possível, com tantas, né, tantas dívidas, mas foi um grande prazer, agradeço aqui ao Rafael, também eu faço uma menção especial ao Dr. Eduardo, ao Timothy, todas as amigas e amigos aí do Ministério Público do Paraná e do Brasil, gente. Muito obrigado, viu? Rafael, só antes de começar o debate, registrar aqui a presença do Dr. Olímpio de Celso Maior Neto, que está conosco. Até, Dr. Olímpio, se quiser abrir a câmera e dar um alô aí para todos, seria muito bom para nós. Bom, vamos tocar então, Rafael? Só acho que em primeiro lugar, né, parabenizar o professor André de Carvalho Ramos, né, pela já esperada, né, por cumprir o que nós já esperávamos, né, de maneira tão brilhante, e nos trazer, acho que as entranhas do sistema interamericano, do direito internacional dos direitos humanos, nos tirando de uma fase pessoal que eu tive em relação ao sistema e ao direito internacional, à corte, à comissão em especial, que é sair daquela fase do encantamento, das projeções, de uma paixão ali, de achar que seria de que a comissão por si só, né, nos salvaria de todos os problemas, de que nos traria para uma terra onde mana leite e mel, e que, passando o meu estágio lá, eu acabei, né, vivenciando e experimentando na prática, e visualizando desde, né, as suas entranhas, muito do que o professor nos narrou e nos apresentou. O que, obviamente, não afasta os muitos benefícios que ela nos traz, né, que não faz dela um instrumento menor para o avanço dos direitos humanos e tudo mais. Então, né, muitíssimo obrigado, professor. Acho que todas essas dúvidas aí, essas reflexões, essas instigações vão nos perturbar aí positivamente nos próximos dias, nos próximos, né, meses, para que a gente busque utilizar o sistema de maneira equilibrada, de modo a fazer superar suas eventuais deficiências e que ele nos permita avançar e proteger os direitos, exercendo as nossas funções de maneira mais adequada. Eu fiz muitas anotações aqui, muitas reflexões, eu vi que já tem várias perguntas, não sei até que horas o professor tem, até às 7, ou já estouramos o tempo do professor. Com certeza, eu tenho uma outra palestra, gente, então eu teria que sair talvez às 5 para 7, pode ser? Acho que tá. Então, eu vou buscar aqui sintetizar e trazer algumas reflexões que eu anotei, e também acho que ler as principais, né, perguntas que os colegas trouxeram. A primeira delas, o professor falou bastante sobre o princípio pro persona, né, que muitas vezes, segundo o que eu interpretei, a gente, por vezes, é tentado achar que o princípio pro persona vai fazer, às vezes, da proporcionalidade, que também é um outro problema, que também acaba sendo, muitas vezes, um truísmo,
uma cláusula ali aberta, que serve para qualquer coisa, serve para cobertar arbitrariedades e também truques de ilusionista. O princípio pro persona não serve para tensionar, né, para dissolver tensões entre direitos, mas o princípio pro persona, ele não serviria para nos abrir, para nos aprofundar em relação à necessidade de levar em conta as interpretações internacionais, as interpretações autênticas, interamericanas, tal. Nesse sentido, por o pro persona, a cláusula de interpretação conforme, será que esses instrumentos não podem nos tirar de uma interpretação apenas normativista, apenas, né, convencional e focada nos tratados, nas convenções, né, e nos levando aos parâmetros fixados pelos tribunais, pelos organismos internacionais? Essa é uma pergunta que eu faço. A segunda delas, essa interpretação internacional, ela não corre risco de ela funcionar como uma camisa de força, como um suicídio intelectual para o Ministério Público, para os agentes, né, do sistema de justiça nacional. Obviamente que nos casos em que o Brasil foi condenado, em que há a coisa julgada, né, em sentido estrito, não há o que fazer, temos que cumprir, perdemos o jogo. Agora, nos casos de coisa julgada, interpretada, não é possível que a gente trabalhe no aprimoramento, no overruling, no avanço, e que, de certa maneira, a gente consiga aportar novos princípios e novos, né, detalhamentos que não foram considerados pela Corte. Eu falo isso principalmente pensando no caso, por exemplo, da prisão preventiva, em que foram fixados estándares sem levar em consideração, sem que se fosse feito um diálogo, né, com os pés no chão da fábrica, tomando em consideração muitas das dificuldades que a gente vivencia no dia a dia. Então, como que a gente consegue equilibrar isso, né? Ao mesmo tempo adotar a interpretação internacionalista e contribuir, participar desse diálogo, né, em relação às interpretações. Tem outras aqui, perguntas para finalizar, aqui que os colegas apresentaram. Saber, a Eliane Pereira, o que o senhor entende sobre o fato da comissão ter produzido, em alguns casos, relatório conjunto de admissibilidade e mérito de uma só vez, né? Ela cita o caso aqui de Mãe de Acari, e eu acrescento o caso da fábrica de fogos de artifício, que eu acompanhei de perto aí na Comissão Interamericana, que também foi... Eu sempre achei, essa é o ideal, né? Essa separação foi um erro, né? Foi um erro. Não é mais? A colega Roberta pergunta qual que é a visão do professor em relação ao atual posicionamento, né, omissivo ou não, da Organização dos Estados Americanos, quanto às decisões da Corte não cumpridas ou não acatadas, né, como é o caso do Gomes Lund. O professor acho que já falou um pouco sobre isso, mas eu destaco aqui que o único caso que a Corte deu por encerrado, e ainda com uma interpretação bem generosa em relação ao Brasil, é o caso aqui do Paraná Esquer, né? Todos os demais ainda estão pendentes de cumprimento. Para finalizar, deixe-me ver aqui alguma outra. Qual seria o vetor interpretativo do senhor para os conflitos que não o princípio pro persona, né? Acho que também agrego aqui a pergunta que eu fiz. E o último, falando de uma medida provisória recentíssima aqui em relação ao Paraná, no caso Antônio Tavares, eu gostaria de saber do professor se a teoria da Black Box, né, Black Box Theory, de certa maneira, não está sendo destroçada pela Corte, uma vez que nessa medida provisória, até mesmo o Centro de Apoio de Urbanismo aqui do Ministério Público foi mencionado, foi destinatário direto dessa medida provisória da Corte. Então, assim, até que ponto isso pode influenciar, né? O que o professor pensa em relação a essa teoria e a quebra dela e a inserção do Ministério Público, né, nessa... Então, são muitas perguntas, acho que o professor escolhe as que conseguir puder responder. Muito obrigado mais uma vez aí pela, né, tão brilhante aula, por todas as luzes que o professor nos trouxe. Obrigado, Rafael. Eu não vou ter condições de responder em 5 minutos tudo, né? Mas eu fico aqui sempre à disposição, né? Podem me convidar para um bate-papo. Gostaria mesmo de dar um grande abraço, né, ao doutor Olímpio, né? Muito tempo, na pandemia também, né? Grande abraço, uma honra, né? Estar aqui numa sala virtual com o doutor Olímpio, né? Uma referência para o Ministério Público do Brasil na área de direitos humanos.
Puxa, agora com tantas perguntas, vamos começar pelo princípio pro persona, que eu sempre acho, entendo que tem, claro, o seu papel. Eu comentei como filosofia da inclusão, como uma orientação geral, justamente de respeito ao papel dessa interpretação internacionalista, especialmente na América Latina, especialmente tendo em vista, como nós estamos vendo, né, de democracias iliberais, de fragilização democrática, nesse artigo que eu publiquei na revista Direitos Fundamentais, né, e Democracia, o número de interrupção de mandatos presidenciais na América Latina é assombroso, né, assombroso. Em 40 anos é assombroso, né? Então, ganhar nas urnas não quer dizer que vai terminar o mandato, né? Então, outras fórmulas. Então, é muito importante que se reconheça o princípio da primazia da norma mais favorável, o princípio da pro persona, pro homine, pro persona, porque reforça, claro, reforça esse olhar, né, humanista, esse olhar geral, que é um olhar que busca a emancipação, busca a tolerância, e em um ambiente de tantas desigualdades e violência como na América Latina, isso é indispensável. Então, dito isso, aí reunindo esse é o que o princípio pro persona nos traz. Temos que reconhecer, valorizar, mas não, claro, né, utilizá-lo como um instrumento que torna opaca a forma de solução das controvérsias. E aí, claro, nós estamos caminhando, eu entendo, no sentido de reconhecer que é possível um balanceamento, é possível sopesamento, entre direitos em situações contrapostas, ou alguns falam em conflito, eu uso intenção, é possível estabelecer parâmetros que não sejam parâmetros de monólogo, né? É possível parametrizar diálogo, é possível buscar, né, efetivamente construir, né, um universalismo com base, então, nas colaborações, que não seja de cima para baixo, de baixo para cima. Então, e por isso é muito mais, né, exigente. Eu digo isso porque esse avanço é indispensável para que também, como eu falei, né, para que nós tenhamos uma estratégia de enraizamento da Corte Interamericana, é necessário uma estratégia multifacetada, né? Então, nesses últimos 2 minutos que eu tenho, que seja discutida também como que a Corte, né, vê o Brasil, né, que haja também esse espaço linguístico para o Brasil. O Brasil é um ator que deveria ser muito valorizado, mas o Brasil é uma voz, né, e nós temos mais 200, né, quase 220 milhões de pessoas, então é uma voz que eu entendo que deve ser uma voz importante nessa construção. Por isso, não podemos abrir mão dessa construção parametrizada, desse diálogo das cortes, mas ainda ficaria nessa homenagem ao princípio pro persona, no que eles nos trouxe, mas não no que ele serve para o distensionamento entre direitos. Sobre, então, os demais, talvez, né, pensar um pouco no cumprimento das sentenças da Corte. O caso do Damião, Rafael, vai caminhar no mesmo sentido, né? A Corte vai reconhecer a prescrição, né? Você viu, né, na questão da audiência, né, que teve agora. E agora, no caso da favela, então, da comunidade, né, Nova Brasília, então, nem se diga, né? Nem se diga, né? O STJ afirmando que o sistema funcionou, né? Então, fica muito evidente. Uma amiga nossa que trabalha no Ministério de Direitos Humanos, em relação a esse caso, ela falou, olha, para a gente cumprir esse caso, tem que mudar o Brasil. Tem que trocar o Brasil para outro país. Infelizmente, na área dos direitos humanos, eu ouço essa expressão várias vezes, né? Eu estava no direito eleitoral, né? E aí eu falava assim, olha, tal... Daí o político falava, mas tem que criar o Brasil de novo. Eu falava, né, do turno único, unir, né? Lembra aquela recomendação da Dinamarca, né? Unir a polícia civil com a polícia militar, acabar com a militarização da polícia? Ouvi essa, tem que criar o Brasil de novo. Então, mas a gente não desiste, né? Então, que criemos o Brasil de novo, né? Então, que seja, porque também não tem outra opção, né? Se vê, né, a crise do sistema
de investigação, né? Tem várias crises contínuas, né? Por quê? Porque não temos uma solução, né, duradoura. Eu agradeço muito o Rafael, né, doutor Eduardo, muito obrigado pelo convite, eu tenho realmente, né, que agradecer. Desculpe, professor André, Doutor... quero dizer que o Rafael, o Eduardo, todos nós, né, o Rodrigo aqui e eu somos teu fã, viu? Fã de carteirinha. Assisti, ouvi a tua aula, na verdade. Agradeço muito, você é nosso guru aí, orientador, viu? Muito obrigado pela aula extraordinária aí para todos nós. E eu estou à disposição, viu, doutor Olímpio? Então, não, né, talvez presencial demore um pouco, mas quando quiserem, estou à disposição. Tá? Estou à disposição com dou um jeito aqui na minha agenda, viu, gente? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Olímpio. Obrigado, Rafael, André, principalmente. Esse vídeo vai ficar disponível no site da Escola Superior do Ministério Público do Paraná e nós vamos ter a oportunidade de rever várias vezes para a gente poder colocar em prática essa teoria. Muito obrigado, André. Felicidades. Obrigado. Até a próxima. Olímpio, Tchau, tchau. Eduardo, Rafael, obrigado, gente.